Se você está começando a investir na Bolsa de Valores, provavelmente você não sabe muito bem como analisar o resultado de uma empresa. Inclusive, ouse dizer que você começou investindo ou lendo uma notícia de uma ação que tinha potencial de crescimento, ou ouvindo a dica quente de algum guru, ou de algum amigo que te diz que está ganhando dinheiro por determinada empresa, e você, obviamente, não pode ficar de fora, não é mesmo? Mas fica tranquilo que eu, você e praticamente todo mundo começamos da mesma maneira. É quase um ritual de humilhação, arrependimento e um sentimento de o que eu faço agora, que todos os investidores precisam passar antes de fato entrar na jornada do longo prazo. Pra você ter ideia, eu cheguei a comprar ações da Gafisa no meu começo, porque elas já tinham caído muito. Vou pedir aqui pro João colocar no lado a imagem do gráfico da Gafisa, e tem gente que fala assim, mas agora ela caiu demais. Você acha realmente que a decisão minha foi boa? Óbvio que não, mas com certeza essa e outras decisões erradas me ensinaram muito sobre o que não fazer no mercado, o que de fato dita o preço de uma empresa. E se você começou investindo já na Bolsa de Valores, aprendendo antes a analisar o resultado de uma empresa, avaliar um modelo de negócio, parabéns, mas você é uma aberração financeira e um cisne negro ambulante, você está de parabéns. Porém, se você é um mero mortal assim como eu entendo por que começar a investir sem saber analisar uma empresa é muito mais fácil, porque as ações elas nos falam todos os dias o quanto acertamos ou o quanto erramos ao olhar o preço do ativo. Se eu comprei uma ação de R$30, ela foi para 50, eu acertei. Se ela foi para 20, eu errei. Só que esse pensamento, ele é um dos maiores pecados capitais de quem investe e ganha dinheiro na Bolsa de Valores. Guarde isso no seu coração. Não é porque você comprou uma ação e ela caiu que você errou. E não é porque você comprou e ela subiu que você acertou. Isso pode parecer bem estranho até agora, mas fique comigo que logo tudo vai fazer muito sentido. Então vamos à aula de hoje. Como analisar de fato uma ação para você que está começando? Todos os dias as pessoas mudam um pouco ou muito a expectativa do que vai acontecer com o mercado. Parecido com a previsão do tempo que muda dia a dia. Às vezes muda dentro do mesmo dia algumas vezes. Porém, você não deve encarar o mercado de ações com a previsão do tempo, que é muito incerta e muda praticamente a qualquer hora. Mas sim com as estações do ano, que surgem de maneira definida e são muito mais fáceis de identificar e não dependem do clima de um dia ou outro para acontecerem. O verão, por exemplo, ele vai ocorrer de dezembro a março. E não depende se fez um dia a mais de chuva no outono ou se fez um dia de calor no inverno. Isso não impacta na estação do ano. O que eu quero que você entenda é que dias, semanas, até mesmo o prazo de meses, pouco importam para uma ação. O que importa é a direção que ela vai no longo prazo, pois o curto prazo ele é muito emocional e especulativo. Já o longo prazo ele é racional e acompanha os resultados das empresas. Por isso que é imperativo você aprender a analisar. Basta olhar praticamente qualquer empresa que elas vão seguir uma importante relação. Chegaremos a ela em um minutinho aqui. Agora, eu quero que você, antes de chegar nessa reflexão, olha esse gráfico aqui ao lado. Esse é o gráfico da cotação de um ano da Apple, perfeito? Parece um eletrocardiograma e dificilmente alguém ganhou dinheiro durante esse período mais conturbado. Mas agora presta atenção nessa segunda imagem que vai aparecer aqui. Essa imagem agora é um gráfico do longo prazo do preço da Apple, uma década. Percebam como ela é um zigue-zague ascendente. E agora vem a imagem mais importante dessa aula. Esse gráfico aqui mostra a relação do preço da Apple no longo prazo, em dourado, e do lucro líquido da empresa, em verde. Vocês percebem o padrão? Percebem como essas coisas elas andam junto? E isso não é verdade apenas para a Apple, mas também para a VEG, para a Arezzo, para a EDP. E quase todas as empresas das bolsas mundiais seguem essa relação, que se o lucro líquido sobe, o preço eventualmente vai atrás. Talvez não hoje nem amanhã, mas ele vai atrás. Logo, uma das linhas mais importantes, para não dizer a mais importante de todas para se acompanhar na análise de uma empresa é o lucro líquido. Quanto maior a evolução do lucro, mais potencial de crescimento uma empresa tem. Logo, aprender a analisar o lucro líquido é imperativo. O segundo fator para se acompanhar, que é mais simples de se entender, é a evolução da receita da empresa. E nada mais é que o faturamento com vendas dos produtos ou serviços, que só cresce de dois jeitos. Ou se a empresa está vendendo mais, ou está vendendo mais caro. E os dois, para você e para mim que são investidores, é excelente. Eu quero a empresa faturando mais. E uma empresa que não cresce faturamento, ela está fadada a fracassar e perder mercado para quem cresce faturamento. Ou seja, se você não crescer o faturamento, você não tem mais bala na agulha para novos projetos, expandimento. Expandimento é ótimo, né?
Você não ter receita é você não ter bala na agulha para fazer novos projetos, expandir o seu mercado e você vai acabar desaparecendo. Logo, uma receita crescente é um fator fundamental para avaliar os resultados e saúde financeira de uma empresa. O terceiro fator, que é o mais difícil dos três, mas não é tão difícil assim, é analisar a dívida da empresa. Muita gente ignora a dívida e se dá muito mal por causa disso. Tem um ditado excelente no mercado de ações que é o seguinte: empresa que não deve é empresa que não quebra. Empresas que conseguem passar por crises sem tomar dívidas, usualmente elas voltam mais fortes e à frente de empresas que tiveram que tomar dívida no mesmo período, porque elas precisam se esforçar agora para conseguir pagar essa dívida. É claro que nem toda dívida é ruim. Muitas vezes a dívida ela é excelente para a empresa. Eu até quero uma empresa que tenha dívida, pois ela pode crescer mais rapidamente e utilizar de forma inteligente o capital de terceiros. Mas esse é um assunto para uma outra aula, ok? O que eu quero que você entenda agora é o seguinte: a forma que você, analisando uma empresa, controla se a dívida é saudável ou não, é analisando em quantos anos do resultado operacional a empresa consegue quitar a dívida. E o número mágico para essa conta é 3. Ou seja, se uma empresa consegue em até 3 anos dos seus resultados operacionais quitar a dívida, ela é em teoria saudável. Por exemplo, se uma empresa tem lucro operacional, que é também conhecido como EBITDA, de 100 milhões de reais e uma dívida líquida de 300 milhões de reais, se eu dividir a dívida líquida 300 pelo EBITDA 100, eu vou chegar à razão de 3. Logo, essa é uma empresa que ainda tem uma dívida dentro do saudável. E o número 3 não surgiu do nada, mas sim de uma série de estudos empíricos que verificam que quando uma empresa tem dívidas maiores do que essa proporção, elas costumavam, na média, sofrer muito para conseguir quitar. O juro da dívida fica muito pesado, a empresa tem um risco muito alto e a empresa costumava se encontrar em apuros para sair dessa situação. E você consegue acesso, tá, pessoal, a essas informações no site de RI das empresas, que é o site de relacionamento com o investidor, ou em sites de análise de fundamentos como o Status Invest, o Fundamentos, o Fundamentei. Isso, fiquem tranquilos, tá? E se você quer se aprofundar um pouco mais na análise de empresas, eu fortemente recomendo que você assista essa nossa aula aqui, onde eu ensino de uma maneira simples e didática como analisar uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é o demonstrativo mais importante de uma empresa. Clica nessa aula aqui para você entender de jeito super simples. E o quarto fator essencial para você aprender a analisar por completo uma empresa é, obviamente, estar inscrito no nosso canal. A gente tem literalmente centenas de aulas desenhadas para te pegar pela mão e ensinar educação financeira de qualidade. Então se inscreve aqui para nunca perder nenhuma das nossas aulas semanais e de quebra você ainda nos ajuda aqui no canal pequeno a crescer cada vez mais. E se você quer dar um passo além desse ainda e realmente quer se aprofundar no mundo dos investimentos e quer ir além do básico, eu quero te dar um convite para você conhecer o nosso curso Renda Passiva Vitalícia, que tem como proposta ser o único curso de investimentos que você precisa por toda a sua vida, passando desde o básico de finanças pessoais, comportamentais, como funciona cada tipo de investimento, ação, renda fixa, fundo imobiliário, fundos de investimento, ETFs e investimento no exterior, como montar uma carteira e fazer a gestão da sua carteira. E eu tirar dúvidas lá é direto comigo, sou eu que respondo todas as suas dúvidas. Para você conhecer, primeiro link aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Pela aula de hoje era isso, pessoal, espero que tenham gostado, eu vejo vocês na próxima.